Qual foi o caso mais difícil que você viu? Olha, eu poderia destacar, eu trabalhei bastante tempo em hospital, né? E o contexto hospitalar, ele pode ser muito cruel muitas vezes, né? Então eu tive casos que, por exemplo, casos de perdas repentinas, né, de pessoas na família, então pessoas que perderam alguém num acidente muito repentino, mães que perdem filhos. Tive uma vez, atendi uma mãe que ela mesma acabou sufocando o bebezinho quando ela estava amamentando, ela dormiu, né, e com o peito ela acabou sufocando, o bebezinho veio a óbito, então eu tive que fazer o atendimento psicológico daquela mãe naquela condição, foi desesperador. A condição da mãe era desesperadora, né? E como é que faz pra lidar com um caso desses? A gente atende lá no hospital aquele momento do pico, né, da crise. Então, a primeira coisa é o profissional ter a expectativa de que você não vai tirar com a mão o sofrimento de uma mãe dessa, né? Então, a gente precisa respeitar muito o tamanho dessa dor que está sendo manifestada ali. O que nós, enquanto profissionais, precisamos fazer, num primeiro momento, é garantir a segurança dessa mãe. Então, que esse desespero altamente justificado não leve a mãe a uma condição pior, né, de insegurança, talvez de atentar contra a própria vida dela ou ser agressiva com outras pessoas, enfim. Então, priorizar a segurança dessa paciente, observar essa manifestação intensa, né, de expressão emocional ali, de forma que isso não venha repercutir possíveis danos, ou seja, observar se ela, apesar daquela expressão intensa, ela continua conectada com a realidade, ela não desenvolveu um quadro pior, né, de psicose, de alguma ruptura com a realidade, ela começou ali a ter uma complicação, enfim, ou uma complicação clínica mesmo, né, ali. Então, verificar se esse quadro não vai repercutir para algum outro quadro também mais grave. A gente assegura, né, a observação clínica. E aí, passado aquele pico, né, da expressão mais intensa do sofrimento, observar como o paciente passa a processar este sofrimento. Ou seja, ele tem no seu repertório recursos de enfrentamento, ou seja, é claro que ela vai continuar tendo a dor, mas ela começa a compreender, por exemplo, que aquilo foi um acidente, que ela não teve a intenção, que é diferente de uma mulher que faria isso intencionalmente, né? O peso da culpa, o peso até moral em relação a isso seria completamente outro. Ela consegue observar essa diferença, ela consegue começar, claro, com o tempo, né? Isso é o processo do tempo, a ter recursos de retomada da vida, como é que vai ser daqui para frente, como é que eu vou retomar, ou é aquela desesperança marcante, não, minha vida acabou também, não tem mais jeito, eu não vou mais conseguir, não, ou ela já demonstra algum tipo de recuperação, de retomada, né? Então a gente observa se ela tem nesse repertório dela estes recursos de enfrentamento, e se não tem, se ela não consegue expressar espontaneamente, a gente ajuda a paciente a retomar, né, esses fatores que para ela seriam fatores de proteção, de referencial ali, para ela ter uma segurança, uma estabilidade psicológica. Mas é muito desafiador, né? Você precisa, de fato, estar ali disposto a ter contato com um nível de sofrimento que talvez na nossa vida pessoal a gente nunca experimentou. Então isso é muito desafiador, né? Você ter esse respeito e a tranquilidade de intervir em uma condição extrema de dor. Já tive casos dentro do hospital também de tentativa de suicídio, já tive que puxar um paciente pelas pernas porque ele ia se jogar da janela, assim, e eu tive que segurar, e aí a enfermeira me segurou e a gente voltou com o paciente, assim, né? Porque foi um caso de... E aí fazer o atendimento dessa pessoa logo na sequência, né, dessa tentativa. Aí nós também precisamos avaliar naqueles momentos que seguem, né, qual é o risco que esse paciente se encontra, se ele ainda continua ali, o quão disposto o paciente está de fato a se engajar novamente ali naquela tentativa ou não, né? Então a gente precisa dar esse suporte para a equipe médica.
E no hospital que eu trabalhava não tinha serviço de psiquiatria, não tinha psiquiatra. Então ficava muito para o serviço de psicologia, avaliação e intervenção desses casos, né? E aí cabia a nós acionarmos um serviço externo quando necessário para o psiquiatra vir. Então eu precisava avaliar bastante. E aí, aqui entra um ponto de conflito do exercício da psicologia, porque diferentes abordagens teóricas da psicologia provavelmente também vai ter diferentes intervenções no hospital. Né? E isso pode impactar bastante atendimentos que necessitam de uma intervenção mais pontual, né? Então, dentro da própria equipe, muitas vezes a gente discutia os casos clínicos para chegar num consenso, né? Mas é sempre desafiador.